divulgou um novo mapa do país com a incorporação do território que hoje pertence à Guiana. Em resposta, então, o presidente da Guiana anunciou que vai acionar aí o Conselho de Segurança da ONU contra a medida. Os últimos desdobramentos, então, dessa disputa elevaram a atenção sobre a possibilidade de um conflito armado na fronteira com o Brasil. O ministro da Defesa, José Múcio, inclusive afirmou que o território brasileiro não vai ser usado por tropas estrangeiras e o Exército vai enviar veículos blindados aí para proteger a região. Ontem, os Estados Unidos anunciaram exercícios militares, então, na Guiana, que foi aí interpretado pela Venezuela como uma provocação, Roberta. Que bom que nós estamos atualizando toda a informação com a Jéssica, porque nós temos um convidado muito especial para conversar conosco a respeito do conflito que se instalou entre Venezuela e a Guiana. Eu me refiro ao Ricardo Salvador de Toma, não sei se eu estou dizendo certo. O Ricardo, ele é doutorando em estudos estratégicos internacionais da nossa universidade, a URGS, a nossa federal aqui do Rio Grande do Sul. Ou seja, é alguém que está debruçado, que tem conhecimento, que pode nos brindar com informações valiosas para a gente absorver mais informações que possam clarear o que é que está se desenvolvendo e como que pode nos afetar enquanto Brasil. Bem-vindo, Ricardo. Um prazer te receber aqui no nosso portal RDC. Não sei se... Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Você é venezuelano, Ricardo? Certo, com 7 anos de permanência no Brasil. Que bom! Praticamente brasileiro. Praticamente. E viestes para o Brasil por alguma razão? Sim, com a finalidade de desenvolver estudos de mestrado e doutorado. Que bom! Pretendes voltar à Venezuela ou pretendes ficar no nosso país? Provavelmente, depende das alterações no país e na própria realidade no país, ou seja, é bastante relativo. Estou muito bem no Brasil. Que bom que tu continues, então, e sempre sejas muito bem-vindo. Um prazer nós estarmos aqui recebendo um venezuelano para falar desse conflito. Para quem está em casa, quer nos entender um pouquinho, eu tenho uma notícia de última hora que a ONU, que é um organismo internacional, multilateral, que tenta resolver conflitos entre os países, na sede da ONU em Nova York, nos Estados Unidos, o Conselho de Segurança, cujo secretário-geral é Antônio Guterres, às 17 horas fará uma reunião a portas fechadas para tratar deste assunto. Mas é um conflito por território. E eu gostaria de te escutar a respeito de como tu enxergas essa situação. Bom, é um litígio territorial derivado de um contínuo processo de territorialização de espaços por parte dos britânicos a partir do ano de 1830, um fenômeno derivado da emissão de mapas e da contínua busca de minerais auríferos, que acabou num processo de arbitragem internacional, onde grande parte dos territórios disputados em razão dessa contínua etapa de territorialização e de usurpação empreendida pelos britânicos acabaram sendo concedidos à colônia da Guiana Britânica em razão do laudo arbitral de Paris de 1899. A partir do ano de 1966, a Guiana, a antiga colônia britânica, recebe a independência por parte do Reino Unido e se produz uma mudança na correlação das forças envolvidas na controvérsia, sendo agora a Venezuela a nação que reivindica os 75% aproximadamente dos territórios que ocupa essa nação, a República Cooperativa da Guiana. Territórios que foram herdados e que representavam 1/7 da territorialidade venezuelana. Você, então, acredita que existe
argumentos históricos para que haja esta anexação da Venezuela deste território da Guiana? Existem argumentos históricos, existem argumentos de direito, e o caso, atualmente, ele é regido por um acordo de direito internacional público, o Acordo de Genebra de 1966, que, entre outras coisas, encomendou ao Reino Unido, a Venezuela e a colônia da Guiana Britânica, hoje a Guiana, a busca de soluções pacíficas, práticas e satisfatórias para a resolução dessa controvérsia, seguindo os métodos definidos no artigo 33 da Carta das Nações Unidas. No percurso desse processo, dessa controvérsia, já as partes, ergo, a Guiana e a Venezuela, avaliaram a eleição do mandato dos bons ofícios. Também um processo de mediação. E, atualmente, o caso está na Corte Internacional de Justiça. Então, você acha que há possibilidade de ser solucionado de forma pacífica? É uma pergunta. E a segunda pergunta, que tem a ver com esta, é assim, por que agora Maduro resolve tratar deste assunto, no teu entender? Isso é uma pergunta extraordinária. Essa situação do litígio territorial da Guiana Essequiba, o território Essequibo, ele já teve diversos momentos de tensões, desde 1968, na verdade. Desde então, o assunto, mesmo gerando tensões, ele tem sido tratado de uma forma pacífica. O problema vem a partir, esse problema, esse processo de recrudescimento da controvérsia inicia a partir do ano 2013. E isso em razão da contínua distribuição unilateral de concessões administrativas por parte da Guiana sobre espaços marinhos não delimitados entre a Guiana e a Venezuela. Acontece que, ao não existir um processo de delimitação fronteiriça, e não existe um processo de delimitação fronteiriça firme, estável, inquestionável, porque existe uma controvérsia que está sendo regida pelo Acordo de Genebra, não existe uma delimitação marítima internacional. Para existir uma delimitação marítima internacional, é preciso que não existam contestações sobre a superfície territorial. E não existindo uma delimitação marítima internacional, fica complexa essa situação de distribuição unilateral de concessões administrativas sobre áreas marinhas. A partir de 2013, se gerou a primeira grande situação que envolveu um navio contratado por uma corporação estadunidense para desenvolver estudos de prospecção em áreas adjacentes ao delta do Orinoco. A situação permitiu que a chanceleria da Guiana apresentasse a Venezuela como uma ameaça para a paz e estabilidade do Caribe. E aí entramos na segunda pergunta. Por que agora? O porquê agora tem muito a ver com o desenvolvimento de operações de extração de petróleo offshore. Isto tem levado o governo da Guiana a desconhecer a vigência de uma controvérsia, a declarar que o laudo que estabeleceu a fronteira e que posteriormente foi contestado é perfeito, definitivo e vinculante, e em razão dessa afirmação, distribuir concessões como se já existisse uma delimitação marítima internacional entre a Guiana e a Venezuela. Aí onde começa essa controvérsia e uma crescente e progressiva elevação do tom nesse discurso político. Interessante para quem nos assiste e acompanha saber que a Guiana, em 2022, simplesmente foi o país que mais cresceu no mundo. O PIB da Guiana foi 65%.
de crescimento. E a Venezuela vive, infelizmente, um terror à economia, um absurdo à economia. Então, chama atenção porque, ao te escutar, Ricardo, às vezes eu tenho a impressão que os organismos internacionais e que todo o sistema que tem interesse nesta região e que inclusive envolve a fronteira brasileira, envolve a nossa Amazônia, deixa esse assunto como uma carta na manga para justificar a sua presença no nosso país. Porque, veja, há uma exploração de várias empresas internacionais e americanas dessas riquezas da Guiana, que já está acontecendo. E os Estados Unidos já se posicionou. Nós vamos defender a Guiana contra a Venezuela. Para isso, eles estão se mobilizando numa região que, lembrem, nós temos na nossa região amazônica uma série de organismos internacionais que, em nome de ONGs, estão presentes no nosso território. Então, nós temos que entender que existe todo um apanhado dessa história que, mais do que analisar o que vai acontecer, nós precisamos observar o quanto situações pontuais de geopolítica, de economia, são utilizadas para retirar poder ou ganhar poder. Porque, vejam, o ditador Maduro, e é uma ditadura, infelizmente, ele não quer as eleições presidenciais que em algum momento tem que acontecer. E toda guerra gera que um ditador enfraquecido se enfraqueça, porque até a maior opositora de Maduro, a senhora Maria Corina, coloca-se publicamente, ela fez um discurso aos venezuelanos dizendo que ela é a favor da postura de Maduro. Eles estão concordando. Então, a estratégia de Maduro me parece muito parecida com outro ditador lá, o Putin da Rússia, que já coloca os mapas anexando que ele pretende avançar, porque mascara. Essa história acaba gerando um envolvimento que parece que ele tem uma liderança que ele não tem. E por que eu digo isso? Eu fui apurar a participação média da população no referendo que foi feito no domingo passado, para que houvesse essa justificativa formal e que gerasse todo um envolvimento bélico e diplomático, ou seja, o povo venezuelano atestando a Maduro que fizesse o que ele pretende, anexando esse território. Vejam, milhões de venezuelanos deram a chancela a Maduro, mas a participação média de cada local de votação foi de 12%. A população não foi votar. Então, Maduro conseguiu aquilo que todo ditador precisa. Um povo que está cansado de lutar contra o sistema, não é? Então, eu gostaria de te ouvir, assim, o que tu esperas, Ricardo? Tu que és, assim, um doutorando em estudos estratégicos internacionais, não podemos deixar de lembrar que a ONU e todos esses demais organismos multilaterais e que voltam-se para situações como essa, eles estão perdendo tanta força, tanto protagonismo, justamente porque eles foram aparelhados. Se nós estudamos a ONU, toda pessoa bem intencionada que vai estudar a ONU e que quer, inclusive, trabalhar na ONU, se decepciona, porque é um ambiente que eles falam, e, com todo respeito, não resolvem, não ajudam, porque está aparelhada, porque aparece ONU, então todo mundo respeita, mas na prática é um jogo de interesses, porque tem muito dinheiro envolvido nisso. Eu gostaria de te escutar sobre isso, Ricardo. Sim, na verdade, para especificar, eu sou doutor em estudos estratégicos internacionais e pesquisador do Centro de Planejamento Espacial Marinho, Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho, o CDP no Brasil. Estudo o tema desde o ano 2012 e tenho a capacidade de posicionar o assunto do Essequibo como um assunto de Estado. Não é um tema associado à circunstância do regime que existe na Venezuela atualmente e que tenta pegar a legitimidade de um processo de reclamação histórico como uma carta mágica
para tentar estigmatizar atores nacionais, atores internacionais e ter certa justificativa para estender as suas pretensões sobre uma nação. Uma nação que já registrou uma diáspora de aproximadamente 9 milhões de venezuelanos na região, uma nação que tem registrado a saída em massa do povo guarau, povo que tradicionalmente tem ocupado o delta Macuro, no delta do Orinoco, que é um ponto adjacente ao território do Essequibo. Então, com isso quero deixar bem claro que existe um tema que para os venezuelanos é um tema fundamental. A venezuelanidade desses territórios que foram usurpados pelos britânicos. E daqui eu volto com o tema inicial. Houve uma mudança na correlação das forças envolvidas nessas disputas que foi ocasionada pelo imperialismo britânico. O imperialismo britânico abandonou, basicamente, os guianenses à sua sorte, transferiu um problema que não foi adequadamente resolvido pelos britânicos e desde 1966, 3 meses depois de que se assinasse um acordo reconhecendo a existência de um litígio territorial, os britânicos concedem a independência guiana. De modo que é a Venezuela que perdeu 159.500 quilômetros de território, a que imediatamente passa a reclamar a restituição desse território por parte da nova nação, a Guiana. Então, a realidade desse sistema internacional anárquico hoje é que existe a pretensão de um regime autoritário que tenta legitimar a continuidade do seu mandato por causa de um assunto territorial que acabou de ser assusado ou estimulado. Na verdade, existe uma coincidência enquanto os prazos estabelecidos pelas Nações Unidas para que o caso fosse, ao mesmo tempo, assumido pela Corte Internacional de Justiça, corte que as autoridades da Venezuela não reconhecem a sua competência, mas que no mês de abril do ano 2024, o Estado venezuelano, e aqui não estamos falando do governo, estamos falando do Estado venezuelano, precisa apresentar os seus argumentos sobre a questão. Existindo ou não existindo a apresentação de argumentos de direito e no argumentos geopolíticos, haverá uma sentença. Essa sentença terá um efeito vinculante para a ordem jurídica internacional e o que parece evidenciar, ou parecem evidenciar as elites governantes de Caracas, que são uma nova oligarquia, na verdade, é que eles pretendem aproveitar esse sistema internacional anárquico para romper o status quo, para não participar na Corte de Justiça e não reconhecer jurisdição internacional diante de outras situações e casos como os que estão abertos na Corte Penal Internacional e assim iniciar uma eventual atuação que não implique o reconhecimento de jurisdição internacional e sim outros tipos de aventuras. O risco de tudo isto é que poderia acabar deslegitimando uma causa que tradicionalmente tem sido assumida pelo Estado venezuelano e por cada um dos governos desde 1966. Ricardo, e então se nós fizermos simulando que esse conflito foi solucionado de modo que a Venezuela conquistou seu objetivo, anexou o território. A riqueza que hoje está como propriedade da Guiana passa a ser da Venezuela. Vai chegar ao povo venezuelano? É para o povo essa anexação? Porque o povo está chancelando. Então, a princípio, ele espera que esses... Gente, não é pouca coisa subir um PIB 65% em um ano. Ser o país do mundo que mais cresce. Os venezuelanos confiam que vai chegar neles essa riqueza? Vai ser de propriedade da Venezuela? Valeu a pena
chancelar Maduro? Isso é uma... Perdão. Não tem problema. Ao vivo é assim. Fica tranquilo, Ricardo. O nosso telespectador já sabe que aqui é ao vivo, então essa baguncinha faz parte. É o charme do programa. Isso é uma pergunta muito interessante, porque coloca o tema da riqueza e da concepção da riqueza a partir das atividades de extração de recursos. Nós temos que compreender que não existe uma empresa nacional de petróleos na Guiana. Os atores que estão operando sobre essas áreas marinhas não delimitadas são corporações. E uma das principais críticas nos partidos, no Congresso, na Assembleia Nacional da Guiana, é que o contrato estabelecido entre o governo e as corporações petroleiras acabou gerando sérias desvantagens para o Estado guianense. Então, a produção de petróleo e esses índices sobre as transformações do produto interno bruto da Guiana não tem uma repercussão direta sobre o desenvolvimento nacional da Guiana. Então, isso não tem um benefício direto sobre os povos que tradicionalmente ocuparam a Guiana. Estamos falando de uma confluência de grupos étnicos indo-guianenses, afro-guianenses e ameríndios. Isso é um ponto elemental. Porque o que se diz continuamente na mídia é que o interesse da Venezuela nesta questão tem a ver com o fator petróleo. Quando compreendemos que o país, a Venezuela, tem as maiores reservas de petróleo do mundo e uma indústria petroleira que praticamente falhou durante os últimos 25 anos, que coincidem com a entrada do mesmo sistema de governo atual, entendemos que o petróleo por si só não representa uma garantia para o desenvolvimento nacional. Então, entendendo que Venezuela já tem altas reservas de petróleo, que tem uma empresa nacional de petróleo e que a questão do petróleo e os ingressos derivados da comercialização de petróleo não estão entrando diretamente na economia local da Guiana e que está ficando nas corporações que operam nessas concessões, entendemos que aqui é um assunto geopolítico. Existe uma disputa de poder porque no bloco Stabroek, que é o bloco que atualmente produz 450 mil barris de petróleos diários, é um bloco operado por ExxonMobil. Exxon opera conjuntamente com a Empresa Nacional de Petróleos da China. Então, é a confluência de uma corporação petroleira estadunidense que também opera com a corporação Hess, recentemente adquirida por Chevron, com uma empresa nacional de petróleos da China que não pode estabelecer alianças comerciais com empresas estadunidenses para operar em território estadunidense, mas que podem operar e estabelecer uma parceria comercial em países como a Guiana. Então, essa questão de que extraccionismo tem a ver diretamente com índices de desenvolvimento nacional tem sido uma prática reiterativa para legitimar a internacionalização dessa controvérsia, a territorialização geoeconômica de espaços que estão em disputas, a securitização desta controvérsia e, ao mesmo tempo, a judicialização do assunto. Aqui é onde entra a necessidade de que países como o Brasil avaliem qual será a atuação. Porque esse processo de securitização ocasionará uma eventual inserção de atores extra-regionais que respaldarão seus interesses estratégicos, seus interesses econômicos. E na medida em que a Guiana continue estimulando a intervenção estadunidense no assunto, a Venezuela fará o próprio com a Federação Russa. E aí a gente vai ter um fenômeno similar à denominada balcanização, gerando riscos para todo o entorno caribenho e amazônico. Ricardo Salvador de Toma, venezuelano, destes uma aula muito importante a
ao portal RDC, mas sobretudo aos nossos queridos telespectadores, de uma forma didática, nós podemos entender vários lados, vários aspectos e vindo de um venezuelano. Parabéns pelo teu português, parabéns por ter me entendido também, falaste de uma forma muito compreensiva, já estás praticamente um brasileiro naturalizado, brasileiro, e gostaria de te convidar sempre a estar conosco, porque este assunto vai se desdobrar. Dando um fechamento ao que, vou te chamar de doutor, porque a tua qualificação assim me permite, o doutor Ricardo Salvador de Thoma, ele deixa muito claro um aspecto que eu gostaria que o nosso telespectador ficasse com isso presente para encontrar sentido nos desdobramentos que virão nas próximas semanas. Todos os grandes, verdadeiros interessados nessa briga, eles nunca brigam diretamente entre si. Eles precisam de personagens e de atores que não sejam eles. Então, quando a gente escuta o Ricardo, nós vemos que há um conflito entre Venezuela e Guiana, mas, na verdade, é um conflito entre China e Rússia contra os Estados Unidos. Ou também podemos chamar da ocidentalização, né, contra o mundo ocidente, contra as outras formas de organização que são multi. Então, eu gostaria de te agradecer muito com a tua presença. Venha sempre, nos avise quando tiver novidades. Um grande abraço aos teus conterrâneos, se possível, e contamos com a tua presença sempre que puder. Agora, você que está nos acompanhando aqui, vamos às notícias.